Quem gosta de praticar a palavra aqui? É nesse ponto aí que Deus começa a operar, quando a gente coloca em prática. Porque lá em Tiago vai dizer, se a gente é somente ouvinte e não praticante, né? A gente está tipo assim, né? Perdendo tempo diante de Deus. Mas é o ouvir, colocar no coração e depois colocar em prática. Veja só essa passagem que nós vamos ler aqui nesta manhã, que está em Mateus 7 e o versículo é o 24. Você vai ver no título aí da sua Bíblia que está os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Queridos, eu amo a palavra de Deus, e isso eu falo com muito temor e tremor diante do Espírito Santo. Eu gosto de estudar a palavra de Deus, de verdade mesmo. E eu gosto de tirar muito tempo para Deus, de ler a palavra e pesquisar também, né? É legal, né, a história de Maísa? A gente vai para o YouTube puxar de algumas coisas que acrescenta a gente na presença de Deus, com uma mensagem dessa aqui. Em que contexto está essa mensagem que Jesus fala aqui desses dois fundamentos? Está no contexto onde ele vai trazer um ensinamento para nós tremendo, gente. E esse ensinamento aqui é conhecido como Sermão do Monte, aonde Jesus ele sobe no monte, ele vê que as multidões estão ali, né? Ele vai falar para discípulo, porque no capítulo 4 ele vai dizer assim, ele vai começar o ministério dele assim, ó. Por aqueles dias passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E agora ele vai estar próximo desse monte aqui, aí ele vê as multidões que vão até ele. E sabe o que ele faz? Ele vai subir o alto do monte, e agora para os seus discípulos ele vai começar a passar doutrinas maravilhosas. Como eu já falei para vocês, se nós tivéssemos uma Bíblia só com esses 3 capítulos aqui, que é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, 6 e 7, o cristão tinha todos aqui os ingredientes para ter uma vida abençoada na terra. São 3 capítulos, amados, de sabedorias maravilhosas, extraordinárias. Nesse contexto aqui, Jesus vai nos ensinar como orar e como não orar. Nesse contexto aqui, Jesus vai nos ensinar como jejuar e como não jejuar. Glória a Deus. Nesse contexto aqui, Jesus, ele vai trazer uma clareza das suas leis para nós agora. Por que clareza? Porque os fariseus e escribas tinham inventado um monte de coisas que o povo estava cheio de cargas pesadas, que Jesus chega a dizer que eles colocavam essas cargas sobre o povo, mas eles não queriam carregar, ou seja, tocar com o dedo. Ou seja, era uma hipocrisia terrível naquela época ali, gente. E aí é onde Jesus vai dizer assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém o que? Vos digo. Tudo está escrito aqui. E uma das coisas que ele diz, eu porém vos digo, né? Aquele que, por exemplo, olhar, às vezes a pessoa pensa que a graça de Deus, né? Ela não é tão assim séria como a lei do Antigo Testamento. Mas irmãos, porque a lei do Antigo Testamento, as pessoas que, por exemplo, fosse pego em adultério ali no ato, né? Elas seriam apedrejadas, sim ou não? Você veja que a hipocrisia estava tão terrível, que a lei de Deus valia tanto para o homem quanto para a mulher. Mas os fariseus chegam com Jesus lá trazendo uma mulher só. E cadê o homem? Ele diz assim: olha essa mulher que foi pego em flagrante o quê? Adultério. Cadê o homem, irmãos?
Eles chegam somente com a mulher. Quem sabe o homem não era um deles mesmo que estava ali, para você ver a situação. Aí o Senhor diz: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, na antiga lei, né? Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já o que? Adulterou com ela. Deixa a clareza agora da lei de Deus para nós. Aí diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: aquele que assassinar, aquele que matar, né? Receberá a tal sentença. E ele diz: eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão já é o que? Um assassino. Que coisa, hein? Eu sei que as multidões, irmãos, ficaram completamente assustadas e maravilhadas com esses ensinos. Antes de nós entrarmos aqui, vamos para o versículo 28. Veja o que acontece quando Jesus termina de proferir o seu sermão ali. Versículo 28. Quando Jesus acabou de quê? De proferir essas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Diga glória a Deus. Que coisa, hein? Uma coisa, amados, é falar pelo Espírito Santo, outra coisa é falar da carne, ou pela carne. Uma coisa é você estar com a autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida e falar o Evangelho. Outra coisa é você ter o Evangelho, mas não ter poder, não ter autoridade. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, gente, que ela tem poder de quebrar ferrolhos, portas de ferro, correntes, sim ou não? Espirituais. A palavra de Deus é poderosa. Paulo vai dizer em Romanos 1: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Quem crê aqui? Então você tem um poder de Deus na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Abra sua boca e pregue o Evangelho, porque milagres vão acontecer. Você que tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, abra sua boca em casa, na vizinhança, no trabalho, abra, porque Deus vai fazer prodígio através da tua vida. O poder de Deus está sobre nós, que é o Evangelho, gente. Então, amados, esses dois fundamentos estão nesse contexto aqui, aonde o Senhor vem e traz a clareza da palavra dele para nós. E ele vai começar dizendo o seguinte, o versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Acompanhe comigo aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Que casa é essa? Somos nós. Olha o que Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas... Quais palavras? Essas que ele falou desde o capítulo 5. Amém? Isso aqui é forte demais, gente. É a palavra de Deus. E aí no final ele dá o exemplo dos dois fundamentos, um verdadeiro e um falso. Porque esse primeiro fundamento aqui, que é a rocha, ele está falando de si próprio. Então ele diz: olha, todo aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que ouve essas minhas palavras que eu falei desde o capítulo 5, guarda no seu coração e pratica, é comparado como aquele homem prudente que teve cuidado de construir o seu edifício, a sua casa, sobre um alicerce chamado rocha.
Vocês estão entendendo até aí? Por que, amados, que tem que estar sobre a rocha? Porque vai acontecer algo aqui que você vai ver, que acontece tanto porque está sobre a rocha, para os filhos de Deus, quanto para aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. Presta atenção, versículo 25. E caiu o quê? O que simboliza isso aqui? Tribulações, amados. Chuva. Vem mais o quê? Transbordar o quê? Meu Deus. Isso aqui já nos leva lá para Isaías, né? Se passarem pelo mar, né? Pelos rios, a água não submergerão, né? Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Diga a glória a Deus. E aí ele continua: sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, ou seja, com força, com impacto, que não caiu. Que não o que, gente? Que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre Jesus Cristo, que é a rocha. Olha só a diferença, gente, de quem constrói a sua casa sobre os ensinamentos de Jesus e aquele que, não, Jesus perdoa, não, é assim mesmo. Não tem pessoas que dizem assim, né? Não é muito assim não, irmão, tu leva muito a sério as coisas de Deus, né? Por exemplo, eu e o pastor Adismar, por onde nós passamos aí pregando outro ministério, chamava a gente de santinho, né, pastor Adismar? Nesse momento a gente havia comentando no carro, que alguém chegou para ele e disse assim: bora ali, santinho. Com aquele olhar de deboche. E era um sujeito que exercia autoridade lá. Agora imagina, amado, só. E aí nós também ouvimos a mesma coisa. Camarada lá que tinha também autoridade, né? Era chamado de regional, né? Aí aqui no nosso meio tem um santinho que quer ser isso, aquilo. Veja só como os filhos de Deus, eles são excluídos desse mundo perverso. Mas aí você vai dar uma examinada na Bíblia. Graças a Deus que nós amamos a Bíblia. Você olha para os profetas do passado, amado, todos foram excluídos. Pode observar isso. Tinha algum profeta comendo com os reis lá no palácio. Pobre do Micaías, né? Micaías era lançado lá lá junto com os ratos, lá no fundo da terra, sem água e sem comida. Micaías, né? E Elias, dentro das cavernas. Que coisa, hein? Nós vamos para o Novo Testamento, você vê João Batista, né? No deserto, com uma roupa velha toda entendeu? Aquelas roupas com pele de pele de animal, pregando a palavra de quem? Que coisa forte, gente. Você vai para o próprio Senhor Jesus, sempre pelos montes, sempre afastado, sempre excluído, porque não queria fazer parte daquela podridão. Você vai para os apóstolos, a mesma coisa. E é por isso que todos eles quase foram martirizados, porque foram odiados pelo mundo. Mas uma coisa Jesus disse: aquele que escolhe esse caminho, aquele que paga o preço e constrói a sua casinha sobre essa rocha grande que é Ele, esse está seguro, esse está firme na rocha. Pode vir a tribulação que for, amados. Se chegou a nossa hora, pode cortar até a nossa cabeça, mas Jesus diz: agora mesmo estarás comigo no paraíso. A diferença é essa. A diferença daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus para os que obedecem até o fim é essa. Jesus diz também:
entra no gozo do teu Senhor que está preparado desde a fundação do mundo. Esses são aqueles que não se dobram, gente. E aí o versículo 26 continua: e todo aquele que ouve estas minhas, o quê? Essas minhas palavras. Que minhas palavras? Que ele começou a pregar desde o capítulo 5 de Mateus, gente. Na sua casa você dê uma revisada na sua Bíblia aí. Então todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. É aquele que diz: não, Deus sabe, a carne é fraca. Não tem uns que diz ali: não, a carne é fraca, Deus sabe. Como foi que Satanás chegou lá para Eva, lá no início de tudo? Foi assim que Deus disse, Eva. Aí Eva puxou a cadeirinha lá: senta aqui, diabo, bora bater um papo, vamos conversar. Pior coisa para o ser humano é conversar com o diabo. O conselho que eu dou: puxa a cadeira e converse com Todo-Poderoso, porque você vai estar na rocha. Conversar com o diabo é mesmo que descer numa ladeira cheia de sabão. Quanto mais a pessoa se envolve com essas coisas erradas, mais para baixo ela escorrega. Então, aí Eva disse: não, foi assim que Deus disse. Aí Satanás vai dizer: não, é certo que não vai acontecer nada. Não é assim? É aí que as pessoas se enganam. Isso é mentira de Deus. Porque elas pensam, amados, que a pessoa, por saber que Deus é bom, que Deus é misericordioso, ela pode fazer o que quer. Mas isso é mentira de quem? Mentira do diabo. Porque Jesus está falando para nós aqui: todo aquele que ouve essas minhas palavras e o que? Coloca em prática, é comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vem as tribulações, vem as perseguições, bate naquela casa daquele crente, mas não pode o quê? Não pode derrubar o crente, porque ele está edificado sobre quem? Sobre Jesus. Irmãos, Jesus, ele nos chamou para quê? Jesus nos chamou para perder ou para vencer? Com Jesus é vencer ou vencer. Não tem negócio de vencer e perder, não, é vencer e vencer, porque Deus está na nossa vida e Ele é o Todo-Poderoso. Aí ele vai continuando sobre essa pessoa que edificou a sua casa sobre uma areia, ou sobre areia. Versículo 27. E caiu o quê? Agora preste atenção nesse detalhe, que as mesmas tribulações que acontecem no que está em Jesus, acontece também naquele que não dá ouvido para Jesus. Vamos lá. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram o quê? Com ímpeto ou com força naquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda, sua ruína. Isso acontecerá, irmão, na vida de todos aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus aqui na terra, que até professam Jesus para cá, Jesus para ali, sim ou não? Mas deve para esse, deve para aquele, compra e não paga, sim ou não? Conta um pouquinho de mentira aqui, um pouquinho ali para se dar bem, mas está falando no nome de quem? De Jesus. Jesus está falando que no fim da vida dessa pessoa, a casa dela vai cair, e vai cair com força. De que Jesus está falando aqui? Não é só da destruição aqui na terra, não. Ele está falando aqui da destruição total, amados. Daqueles que passaram a vida toda aqui na terra, professando o nome de Jesus, mas não dando ouvido para as suas palavras. Quem está entendendo aí?
Incluindo aqui está aqueles que vão dizer: mas Senhor, eu profetizava no teu e eu falava bonito. Olha só, está nesse contexto aqui. Versículo 22, vamos ler o versículo 22 aí. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos quantos milagres? Aqui está pouco ou muito? Muitos milagres. Hoje as pessoas estão doidas por causa de milagres aí, sim ou não? E eu não vou dizer a maioria, eu vou dizer uma minoria dos pregadores estão vendendo milagres para todo lado, sim ou não? Em vez de pregar o arrependimento para o povo, o evangelho da salvação, colocaram os milagres na frente. Venha receber o seu milagre. Mas foi assim que Jesus ensinou? Não, irmãos. Mas pastor, o homem lá prega a verdade. Queridos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Esse copo está cheio de água potável, água apta para beber, glória a Deus, mas está sede. O que acontece se de repente for colocado aqui só uma gotinha de veneno de rato? E se alguém beber, vai acontecer o quê? Ela vai o quê? Morrer. Mas com uma gota? Mas o copo estava cheio de água sadia, água boa. A mesma coisa Satanás usa, faz com a palavra de Deus. A pessoa aparentemente está pregando o quê? A verdade, mas ele mete um pouco de mentira e isso basta para arruinar a vida de uma pessoa. Pode prestar atenção se o que está acontecendo hoje não é isso. É tipo o peixe que é pego pela sua vontade de comer, né? Pela isca. Venha receber a sua casa própria, venha receber o seu carro, é assim ou não é? E as pessoas vão e ficam lá um bom tempo, ficam ou não ficam? Não recebendo nada, o que elas fazem? Voltam para a sua vida velha. E aí Pedro vai dizer: a porca que tinha sido lavada volta para o espojadouro de lama, e o cão volta a comer o seu próprio vômito. Mas o que aconteceu com essa pessoa? É que ela foi atrás de milagre, não atrás de Jesus. É que ela foi atrás de coisas e não atrás da sua salvação que Jesus veio trazer para nós. Veja que quando é invertido a situação, a coisa não dá certo. Mas quando a pessoa diz: Senhor, eu sei que aquele preço que o Senhor pagou naquela cruz foi para trazer salvação para mim, eu quero tomar posse dessa salvação. E agora a vida dessa pessoa vai começar da forma que Deus estabeleceu. Aqui mesmo, nesse contexto, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o milagre. Sim ou não? Vocês estão por dentro da palavra, glória a Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que é a palavra do Senhor vivida. E agora ele vai continuar dizendo: e as demais, diga glória a Deus, as curas nessa caminhada vai acontecendo, a prosperidade nessa caminhada vai acontecendo, nessa caminhada o casamento que estava pelo fio começa as coisas a se encaixarem. O amor de Deus começa a ser derramado no coração dessa esposa, desse esposo, e esse casamento daqui a pouco começa a fluir. E as pessoas olham e dizem: o que aconteceu?
o poder de Deus entrou naquela vida, naquela casa. Porque a pessoa buscou em primeiro lugar o reino como Deus mandou. E procurou viver a justiça desse reino, igreja. Esse reino tem um rei que se chama Jesus Cristo. E esse reino também tem uma lei que se chama Palavra de Deus. E se nós formos filhos obedientes, pode ter certeza, amados, que Deus ele vai nos abençoar com toda sorte de bênção. Você sabia que esses dois fundamentos aqui, Jesus aponta lá para o Antigo Testamento? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Olha só como a palavra de Deus ela é completa. Ela é cheia de harmonia, né? Deuteronômio 28. Jesus está fazendo alusão a esses dois montes aqui, ó. Veja o capítulo 27 aí, e do versículo 11. 27:11 diz o seguinte: Moisés deu o que? Ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte o que? Gerizim, para o que? Abençoar o povo. Este, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Versículo 13: e estes, para o que? Amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal. Agora presta atenção. De que Jesus está falando lá? Exatamente desses dois montes. Um que é bênção e o outro que profere o que? Maldição. Bênção, ele diz: se guardares as minhas palavras, serás abençoado por onde você for. E se de repente eu não der ouvido para a palavra de Deus, veja o versículo 26, só para a gente pegar o final, do que construiu a sua casa na areia. Versículo 26: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Esse constrói a sua casa sobre o que? Areia. Agora vê o capítulo 28 aí, sobre o monte das bênçãos de Deus para nós. Capítulo 28, do versículo 1. Esses são os que construíram a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo. Versículo 1, vamos ler: se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas. Oh, glória! Agora, examine-se como nós estamos ensinando vocês, não é o correto. Que o cristão não pode estar ansioso por bênção, mas a bênção vai alcançar o cristão nessa caminhada, gente. Olha só do que Deus está falando, versículo 3: bendito será tu aonde? Aonde você escolheu, você será bendito, porque a bênção está sobre você. Bendito serás tu na cidade, benditos no campo. Bendito o fruto do teu filho será uma bênção, amém? E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 5. Bendito teu cesto e a tua macedeira, ou seja, teu trabalho, a ferramenta do teu trabalho, gente.
Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará. O Senhor o quê? Fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eita, Deus poderoso! Versículo 8. O Senhor, quem, gente? O Senhor determinará que a bênção esteja. Eita, Deus poder. Vamos ler junto? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que coisa, gente! Veja como faz diferença a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, e aquele que não dá ouvido à palavra de Jesus. As coisas vão se encaixando da nossa vida de tal forma que você chega um momento e olha para a sua vida e diz: meu Deus, como a minha vida mudou, como a minha vida vem sendo abençoada a cada dia. Porque Deus lançou uma bênção sobre mim e sobre você que obedece a sua palavra. Queridos, então esses 2 fundamentos que Jesus profere ali, faz alusão a esses 2 montes aqui. O que obedece, o que dá ouvido, o que pratica, o Senhor determinará que as bênçãos venham sobre ele, sobre ela. É ordem de quem? Senhor.